Olá pessoal, tudo bom? Eu vi que alguns alunos ainda continuam com um pouquinho de dúvidas sobre alguns termos genéticos que são essenciais para o nosso aprendizado em genética, que é uma matéria muito extensa que ela vai praticamente todo terceiro ano. É uma matéria muito cobrada em vestibular, em Enem e companhia, então a gente tem que ter a genética bem afiadinha. Então, como alguns até conseguem entender os termos, mas têm dificuldades em colocar na prática na hora do cruzamento, então eu fiz um resuminho aqui à mão para relembrar esses termos e colocar eles num cruzamento genético ali, prático para vocês entenderem. Então prestem bem atenção nesse resuminho feito à mão mesmo, mas que eu acho que vai dar uma relembrada para quem já sabe e uma esclarecida para quem ainda está em dúvida, tá? Beijos, prestem atenção ali. Então aqui, pessoal, o que nós temos? Começando aqui, ó, por genes. É um segmento de uma molécula de DNA responsável pela hereditariedade. Então, o que nós temos aqui? O gene, ele é um pedacinho do DNA. Ó. Lembra lá a nossa fita do DNA? Tá? Que é o DNA onde tem todas as nossas características genéticas. Então, ele é todo segmentado em pedacinhos. Esses pedacinhos, lembrando lá do início, os genes estão presentes nos cromossomos das nossas células. Então, o cromossomo vai ter, então, nosso emaranhado de genes ali. É como se fosse um livro de receitas, vamos dizer assim, o nosso corpo. E cada pedacinho que representa o nosso gene, cada informação genética, então vai representar uma parte da nossa receita, de como serão as nossas características. Então, por isso que diz aqui, ó, é responsável pela hereditariedade. São aquelas informações genéticas que nós passamos de geração em geração. São transmissões genéticas que recebemos dos nossos pais, então os genes que nossos pais passaram pra gente, que nossos avós passaram para eles, que eles também passaram pra gente, e que a gente vai passar para nossos filhos e netos e assim por diante. Então, a hereditariedade, que nós já vimos. Então, agora aqui, ó, já entendemos o que é o gene, já relembramos, na verdade, o genótipo. O genótipo nada mais é do que a composição genética de um indivíduo a respeito dos seus genes. Ou seja, a representação genética das características. Essa representação vai ser através das letras. Então, as letras vão representar os nossos genes. Por exemplo, azão, azão. Então, cada par de genes vai representar uma determinada característica no nosso corpo. Por exemplo, para o meu tipo de cabelo, cabelo liso. Quem tem cabelo crespo, quem tem cabelo loiro, quem tem cabelo preto, e assim por diante. Então, essas características, cada uma delas é representada por um par de genes. Esse par de genes, então, vão ser representados por letras, como azão, 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 azinho, azinho, azinho. Independente, pode ser diversos tipos de letras, tá? São só exemplos. Podemos ter bezão, bezão, cezão, 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 cezinho, tesão, tesão. E aí fica a encargo de cada autor colocando as suas denominações de acordo com o exercício que a gente está sendo feito. Sempre vai ser demonstrado ali para vocês. Então, a letra pouco importa. O que vocês precisam entender é que as letras, elas simplesmente representam o nosso genótipo. Tá? Então, falou em genótipo, proporção fenotípica. Genotípica. A proporção genotípica, ó, lembre, tem G de genes. Os genes são as letras. Então, proporção genotípica nada mais é do que a proporção, o número de genótipos que tem naquele cruzamento. A gente já vai ver daqui a pouco. Vamos para o fenótipo. No fenótipo, nós temos aqui, ó, manifestação visível, ou seja, aquilo que nós podemos ver, observar. Então, a manifestação visível de um genótipo. Então, ou seja, o genótipo são as letras que representam determinadas características. Então, a gente vai dizer, uma pessoa, ela é loira, por exemplo. Então, ela é loira. Temos aqui o exemplo, ó, loiro, verde, liso, rugoso, olhos escuros, olhos claros, etc. Ou seja, são características que, independente de quem for o indivíduo, sendo uma pessoa, uma planta, uma ervilha, seja lá o que for, aquilo que a gente pode enxergar, que fica visível, é o fenótipo. Ou seja, ele só manifesta aquilo que o genótipo traz pra gente. Ah, eu tenho cabelo loiro. Tá, não tenho, um exemplo só. Tenho cabelo loiro, azinho, azinho. Então, as pessoas que têm cabelo loiro, elas vão possuir os genes azinho e azinho. Tá? Isso é a representação genotípica dela. Tá? Isso, os genes dessa pessoa. E o fenótipo, a aparência? A aparência é loiro, ou seja, o fenótipo. Então, aqui a gente tem loiro. Tá? Isso é só um exemplo. Então, passando para o próximo.
Genes dominantes. Nós temos aqui, ó, representado por letra maiúscula. Sua característica domina sobre as outras. Então, o próprio nome já diz, ó, dominante. É aquele gene que domina sobre o outro. Então, quando esse gene ele se encontra presente, a característica que vai aparentar na pessoa é a característica daquele gene que é dominante. Por exemplo, ela tem o gene azão e azinho. Lembrando, pessoal, que nunca vai existir o contrário, tá? Azinho e azão, isso aqui não existe. Sempre o gene dominante, ele domina, então ele sempre vem na frente. Tá? Então, nós temos aqui ó, o gene dominante, vamos supor, continuando na cor do cabelo. Tá? Então, a cor escura é representada por genes dominantes, a cor recessiva é representada por genes claros. Então, aproveitando aqui, ó, recessivo é representado por letras minúsculas. Sua característica não domina sobre a outra. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Uma pessoa que tem o gene azão e azinho, ela tem um gene para cabelo escuro e um gene para cabelo claro. Como é que ela vai ser? Vai ter metade do cabelo loiro e metade do cabelo preto? Não. Então, ela vai ter uma determinada característica que vai aparentar. No caso, a característica dominante, aquela que quando ela está presente, ela domina sobre a outra. Quer dizer que a pessoa não tem essa característica aqui? Não, ela continua tendo nos genes dela e ela pode passar para os seus filhos. Lembram lá daquela aula que eu expliquei para vocês do anãozinho atrás do muro? Enfim, quem não lembra, vai lá no canal no YouTube, Professora Shirley Biologia, procura os vídeos que eu já passei para vocês, que tem um vídeo lá sobre hereditariedade, se eu não me engano. Ou a primeira lei de Mendel. Um desses dois, eu dei um exemplo para vocês sobre o anãozinho atrás do muro. Então, não quer dizer que o anãozinho que está atrás do muro ele não existe. Ele está ali, a gente só não está vendo ele. Uma determinada hora ele pode sair de trás do muro e aparecer. Lembram desse exemplo? Então, aqui, ó. O gene azão domina. O gene azinho, então, ele está ali. A pessoa vai carregar essa característica que ela pode passar para os seus descendentes, mas não vai aparentar nela. Por quê? Porque isso aqui é uma característica recessiva. Então, para uma característica recessiva aparentar fenotipicamente, ou seja, mostrar o seu fenótipo, essa pessoa vai ter que ser recessiva para os dois genes. Então, azinho e azinho. O gene recessivo só se manifesta quando os dois genes aparecem ali, quando os dois genes estão juntos, que eles se combinam. Se tem um gene dominante junto com o recessivo, sempre a característica que vai dominar é a do gene dominante. Então, é essa que vai aparecer. Então, isso é dominante e recessivo. Agora, vamos para homozigotos e heterozigotos. Então, homozigotos. Homo significa igual. Então, toda vez que uma palavra tiver o começo aqui como homo, significa igual. Então, homozigotos, zigotos, nossos genes ali, tá? Enfim, nossos zigotos iguais. Par de genes iguais. Exemplo aqui nós temos, ó, azão, azão, azinho, azinho, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Então, veja, ó, independente se é dominante ou recessivo, não importa. Se o par de genes são representados por letras iguais, ó, aqui é azão e azão, os dois são iguais. Aqui é um azinho com azinho, são iguais. Rzão, Rzão, são iguais. O Rzinho é igual a Rzinho, também, iguais. Então, quando o par de genes dessas pessoas é representado por genes que são iguais, são homozigotos. Quando a característica dessa pessoa é representada por um par de genes que são diferentes, então aqui, ó, azão e azinho. O azão é diferente do azinho, né? Rzão é diferente do Rzinho. Então, são um par de genes diferentes. Então, ela vai ser heterozigota. Então, lembrando aqui, ó, desculpe, confundi. Então, lembrando aqui, é heterozigota, tá? Então, o heterozigoto são genes diferentes. Homozigotos são genes iguais. Lembrem sempre, ó, homo e hétero. Vamos dar um exemplo bem rápido. Numa relação de indivíduos, tá? Um casal. Quando esse casal ele é representado por um homem, tá? Esse aqui é um homem. E uma mulher, esse aqui é os cabelinhos. Tá, um homem e uma mulher, nós dizemos que o quê? Que isso aqui é uma relação heterossexual. Por que heterossexual? Hétero porque são diferentes. Um homem é diferente de uma mulher. Então, é uma relação de sexos diferentes. Heterossexual. Agora, quando essa relação
acontece entre indivíduos do mesmo sexo, por exemplo, dois homens, por exemplo, nós temos uma relação chamada de homossexual, porque são duas pessoas do mesmo sexo, ou seja, do sexo igual, homo, tá? Do sexo igual, que estão se relacionando. Então, homo igual, sexual vem de sexo ali, então sexos iguais, poderia ser homem, homem, mulher, mulher, enfim, mas isso aqui é só uma analogia para vocês não esquecerem da palavra homo e hétero. Então, homo igual, hétero diferente. Então, quando for homozigotos, genes iguais. Heterozigotos, genes diferentes.